Deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Letícia Torres, eu faço parte do Geeks. Sejam todos bem-vindos ao nosso X-Talks de setembro. E hoje a gente vai falar, vai estar o Matheus Rotem, que ele é o X-Lead lá na PM Web, e ele vai falar sobre mensurando experiências, né? Eu não estou com o título todo aqui, mas ele vai falar muito sobre dados. Né? Primeiramente, eu gostaria de passar o Geeks, ele é o grupo de usuários de UI e UX e apoiado pela Sucesso. Daí, André, eu vou te pedir para passar um vídeo para mostrar para a galera aqui, tá bom? Tá bom, só um minuto. Ai, cadê meu vídeo? Jesus. Certo. Bom, gente, então passamos o nosso vídeo aqui da Sucesso, vocês conheceram. Agora sim, lembrando também, assim, ó, o Matheus, deixem todo mundo no mudo, tá? Para nossa ter não atrapalhar até o nosso palestrante. Mas, passando agora para o Matheus, agora com o título certo, é Quantificando o Feeling, Mensurando a Experiência através de Dados. O Matheus já esteve aqui fazendo um X-Talks anteriormente, que foi, ó, demais, né? Então, lá vem ele de novo, né? Então, Matheus, é contigo. Obrigado, Letícia. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Me avisem quando vocês estiverem vendo, tá? Estamos vendo. Vendo. Estão vendo? Tá, perfeito. Então, seguinte, gente, a gente vai falar hoje sobre mensurar a experiência, né? E o que isso tange, assim? Primeiro eu vou apresentar um pouquinho mais para vocês. Como a Letícia falou, eu sou o Matheus, eu sou o lead... Peraí que deixa eu encolher esse negocinho. Encolhi. Eu sou lead de UX na PMWeb e a gente trabalha na nossa área de UX lá bastante com planejamento de testes AB. E a gente já realizou mais de 800 testes AB em 65 sites. Então, com isso, a gente teve algum aprendizado aí sobre dados de navegação, né, métricas de usabilidade, e é um pouco do que eu quero contar hoje também para, né, dividir esse conhecimento aí, trazer uns casos curiosos de coisas que a gente já viu e lições aprendidas para ser bem bacana a nossa conversa. Eu deixei o meu LinkedIn também, eu vou deixar o link do material lá depois, se vocês quiserem olhar com mais calma. Então, se ver alguma coisa legal, também não precisa correr e tirar print, porque vai estar tudo lá depois, vocês podem consultar. Eu vou fazer piada ruim, vou fazer trocadilho, porque é de mim, né? Então ali podem ver que, para lembrarem do meu nome, o meu nome é Matheus, né? Então, fiquem à vontade aí para me chamar de Matt, de Matheus, de Teu, de o que for, que eu atendo. Então, um pouquinho de contexto, né? Lá na PMAB a gente trabalha bastante com teste AB, e aqui tá alguns exemplos de né, marcas com quem a gente já trabalhou o teste AB no passado e otimização de conversão. E a agenda um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Eu separei um início, que tem uma introdução e uns conceitos. É 5 minutinhos iniciais. Vai ser mais beabá, mais mamão com açúcar, porque eu quero conceituar algumas coisas que é bom todo mundo entender para a gente usar no decorrer da conversa. Daí eu vou mostrar 5 casos práticos de coisas curiosas que a gente já viu usuários fazendo
como nós descobrimos isso usando dados. Daí, no final, vai ter um passo a passo. Tipo, se eu quiser fazer em casa, né? O que eu preciso? Quais ferramentas usar, etc. Então, nessa parte das ferramentas, ela é só no final. Então, se você veio só por essa parte, se lascou, vai ter que ver tudo. Mas eu prometo que eu vou tentar deixá-la o mais divertida possível e leve pra gente, né? Enfim, depois no final, eu juro que se eu conseguir prender vocês até lá, vai ter valido a pena. Então, falando sério agora, a talk ela vai ter mais ou menos uns 60 minutos. E daí no final a gente pode abrir pergunta, discussão, porque eu tô doido para trocar uma ideia com vocês e eu acho que vai ser muito legal. Se tiverem alguma pergunta, anotem e no final a gente conversa tudo. Eu não vou ficar olhando o chat, mas eventualmente eu posso fazer alguma pergunta para vocês. Então, usem o chat para me responder ali e vamos construir isso junto. Enfim, chega de conversa, vamos lá. Como eu falei, a gente faz bastante teste AB e resumindo em um tweet, né? Teste AB é uma versão, existe uma versão do site ou da página ou do produto, existe outra versão, metade das pessoas vai ver uma, outra metade vai ver outra. No final, a gente pega um relatório disso para entender qual versão fez mais pessoas tomarem a ação que a gente quer que elas tomem. Então, ou é fazer uma compra, ou é terminar um cadastro, ou é deixar o seu lead, ou às vezes é até, por exemplo, num aplicativo de internet banking, fazer uma transferência com sucesso, pode ser uma ação. Então, tudo isso pode ser testado e, no fim, já tem um relatóriozinho. E a forma como esse relatório funciona é: 1.000 pessoas fizeram X, outras 1.000 pessoas fizeram Y. Então, é que nem aquele salmo da Bíblia, sabe? 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é o relatório de um teste AB. Ele é total orientado a dados e metrificado. Ele é um método totalmente quantitativo. Tudo tem um relatório e tudo na base do numerinho, né? Então, do que a gente vai falar hoje? Do uso desses métodos quantitativos e do termo que está hype agora, né, que é o Data Driven Design, que é nada mais nada menos do que métodos quantitativos de UX. Então, como nós, designers, podemos entender mais esse mundo e se apropriar mais disso para embasar e para apoiar as nossas decisões. E como muitos de nós são de humanas, né, eu estou incluso, a gente precisa ter mais propriedade sobre esses métodos quantitativos e sobre esses números também, para conseguir, né, explorar esse mundo aí. Então, o que é uma diferença entre métodos quantitativos e qualitativos, para a gente delimitar aqui? Bastante gente deve saber, mas os quantitativos são aqueles métodos mais orientados a número mesmo, um teste AB, um mapa de calor, um dado de navegação, e normalmente eles contemplam uma amostragem grande de pessoas. Então, às vezes a gente tem dado de 500.000 pessoas que fizeram determinado comportamento, e a gente consegue ver isso ali na vírgula, né? Que ação as pessoas tomaram, em que quantidade, em que proporção. O qualitativo, ele é na outra ponta do espectro. A gente tem entrevista com o usuário, teste de usabilidade, grupo focal. Eles são amostragens menores, às vezes 5, 10 pessoas, e eles são mais aprofundados, eles são mais pessoais, né? A gente senta com a pessoa, conversa com ela e entende um pouco mais a motivação dela. Então, o quantitativo tem essa amostragem maior e ele mede a ação que as pessoas tomam. 6.200 pessoas clicaram no botão. E o qualitativo, ele não tem essa amostragem tão grande, mas ele tem a intenção que as pessoas têm, né, por trás. Então, para trazer um exemplo, eu trouxe aqui 5 cases, né, curiosos na apresentação. O primeiro deles, eu botei uns nomes meio zoados para eles. O primeiro deles, que eu quero contar para vocês, é o campo de busca mais tesudo do Brasil. Quem trabalha com UI vai entender quando eu mostrar esse campo de busca. O que foi essa situação, tá? A gente tinha um caso de existia um banco que tinha um formulário onde o usuário podia solicitar um cartão de crédito. Então, como tem análise de crédito envolvida, né, era um formulário difícil, com bastante campos, ele era bem longo, e essa marca precisava aumentar a conversão desse formulário, porque estava tendo muita desistência nele. Então, o que eles fizeram? A equipe de UX do banco fez um survey, um questionáriozinho rápido, que aparecia para os usuários na intenção de saída. Ou seja, quando a pessoa ia fechar a aba do site, ele perguntava: opa, peraí, nos conta por que você está saindo, né? E as pessoas escreviam ali. Então, o que veio de resposta? As respostas mais comuns, né, para esses abandonos das pessoas eram: eu gostaria de mais informações sobre o cartão, o formulário é muito longo, ou eu tive alguma dificuldade para preencher. Então, o que o banco fez? Ele fez uma nova versão desse formulário. Ela é dividida em mais etapas, para dar a sensação de que o formulário era menor e não mostrar todos os campos de uma vez. Ela trazia as informações do cartão na lateral, que os usuários tinham pedido, eles queriam mais informações sobre o cartão, então a gente colocou isso ali. E os campos tinham uma validação melhor, as mensagens de erro eram mais amigáveis, ele tinha uma validação inline, que daí ajudava a facilitar o preenchimento também.
Então, essas três dores que o usuário trouxe no questionário foram endereçadas, né, com soluções de UI nessa versão nova. Tinha uma coisa nesse formulário, que era um campo de profissão, que como eles fazem análise de crédito, eles queriam ter a renda da pessoa e a profissão dela. E esse campo de profissão, ele é num campo de busca, com função de autocompletar. Sabe quando começa a digitar no campo, ele vai dando sugestões ali? E eu sou designer, né? Então, às vezes o dedo desliza e eu, sem querer, escrevo Dzinger. Então, sem querer, nesse campo eu escrevi Dzinger. E o que ele fez? Ele não só me sugeriu as opções que tinham com aquilo, como ele me corrigiu. Ele me deu a opção correta. Era um campo belíssimo. Ele tinha canto arredondado, ele tinha sombra, ele tinha um íconezinho que tu clicava e ele morfava de uma lupinha. Ele era maravilhoso. Se eu tivesse uma palavra para descrever esse campo, eu diria que ele é aerodinâmico. Eu nem sei o que aerodinâmico significa, mas eu sinto que essa é a palavra certa. E não é uma palavra que eu uso para qualquer coisa, assim. Tem poucas coisas que eu considero aerodinâmicas. Uma delas é a air fryer, né, que é a maior invenção do homem. É a NASA na sua cozinha. E a outra coisa é o cabelo da Ana Maria. Eu achei ele bem aerodinâmico, a forma como a Ana Maria Braga consegue, né? O cabelo dela tem muitas formas a cada episódio do programa, então são coisas assim que estão nesse nível de escala do quão incríveis elas eram em comparação a esse campo de formulário com autocomplete, que era extremamente gostoso. Esse campo era muito bom de usar, e todo o formulário era muito bom de usar. Então, essa versão nova, ela ganhou em todos os testes de habilidade que eles fizeram. Mas no banco tinha uma gerente que era mais apegada a dados, que era um pouquinho mais chata, e ela pediu para realizar um teste AB mesmo assim. E a gente foi lá, fez o teste, colocou as duas versões, esperou um tempo, e essa versão melhor do formulário perdeu em conversão. E a gente ficou horas discutindo, né, por quê, e reavaliando o método, e, né, olhando os dados, mas essa nova versão, se eu não me engano, ela tinha, tipo, 10% menos formulários concluídos do que a versão original. Então, né, colocando isso em perspectiva, se, por exemplo, a diferença desses 10% fossem 2.000 leads por mês, a um custo de R$ 50 por lead, estamos falando de R$ 100.000 de prejuízo por mês, colocar uma versão melhor de um formulário. É muito bizarro, né? Então, onde é que foi o erro aqui? O teste de habilidade validou se as pessoas conseguiam preencher o formulário, mas não se elas queriam preencher. O complicado no teste de habilidade é que o formulário era mais usual, ele era melhor de usar, ele tinha o campo aerodinâmico, era uma experiência melhor, mas não necessariamente era algo que ia trazer mais resultado para a marca. Então, o que aconteceu aqui, né? Na tarefa que a gente dá para o usuário no teste de habilidade, a gente chamou o usuário para conversar, colocou ele na frente do formulário e disse, olha, imagine um cenário em que você quer solicitar um cartão de crédito, né? Vem aqui e preenche o formulário. Conforme o usuário vai preenchendo, a gente vai marcando se ele cumpriu as tarefas ou não, né? E se ele teve sucesso ou não no teste. Mas a gente está partindo do pressuposto que ele quer preencher o formulário. E às vezes ele não quer. Às vezes a pessoa não quer o cartão. E o que aconteceu? A gente colocou as informações ali do lado, as informações do cartão que o usuário queria, mas o que o usuário pede para nós não quer dizer que ele vai usar, né? E, gente, às vezes o usuário, você dá a mão, ele quer o braço, você dá o braço, ele já não quer mais. Então, o que o usuário consegue fazer num teste de usabilidade, no ambiente controlado, não necessariamente reflete a ação que ele vai tomar quando ele estiver lá na casa dele, no seu habitat natural. Então, aqui o questionamento que a gente teve era, será que as pessoas querem o cartão? Será que a gente mostrar os benefícios do cartão vai ajudar a tirar a dúvida ou vai fazer mais pessoas desistirem, né? Será que não é melhor essas informações virem colhidas para não sair da principal tarefa, que é preencher o formulário? Para dar um pouco de contexto, né? O usuário veio para esse formulário a partir de uma página que já tinha informações do cartão. Será que faz mesmo sentido repetir elas aqui? Então, foram alguns questionamentos que a gente se levantou. E eles mostram que essas questões, né, reforçam a importância de se olhar as duas coisas. Eu acho que tem uma frase que eu não lembro exatamente como é, mas eu vou citar ela de cabeça, assim, que eu acho que a Adriana Calcanhoto sintetizou muito bem, que quali sem quanti, quanti sem quali, sou eu assim sem você. No quanti a gente vê um relatório, tem 6.000 pessoas clicando no botão, mas não sabe a motivação por trás. A gente não sabe por que clicaram naquele botão, a gente só sabe na vírgula que clicaram. No quali, o usuário nos diz a motivação dele, mas a gente não sabe se na hora H, lá na casa dele, ele vai clicar no botão como ele clicou no teste.
Então, se fizer um e não fizer o outro, você está vendo só metade do problema. E uma coisa complementa a outra. A gente tem que ter um pouquinho dos dois métodos sempre para ter a maior tranquilidade de que a gente está fazendo tá no caminho da luz, né? Então, como uma coisa complementa a outra, essa energia, malemolência, troca de saliva, a gente tem que ter esses métodos aí se complementando e não pode ter uma visão muito específica de uma coisa ou outra. Aqui eu vou passar voando, que todos vocês já devem saber, mas é algumas ferramentas, né, de métodos quantitativos que se usam. Tem mapa de clique para saber onde é que as pessoas clicam. Esse mapa específico é do Crazy Egg. Lá no final eu listo uma série de ferramentas que pode se usar para isso, quanto elas custam, como que faz para instalar, a diferença entre uma e outra. Então, tudo isso já vai ter mais no finalzinho do material. Vou passar aqui mais rápido por elas. Mas aqui a gente vê onde as pessoas estão clicando, uma bolinha de cada cor. Nesse mapa aqui indica uma pessoa de uma origem diferente, então a gente pode ver que as pessoas vindo de Google estão clicando mais em algum lugar, as pessoas vindo de Facebook estão clicando mais em outro. Mapa de rolagem também, né, que é bem comum, a gente entende até que ponto as pessoas estão rolando. Também existem mapas que mostram quanto tempo as pessoas estão ficando em cada seção da minha página. Então isso é super importante para a gente ver se tem um pedaço da página, né, que está tendo mais engajamento, mais interesse, para a gente de repente subir ele ou fazer alguma mudança. Relatório de formulário, então aqui a gente consegue ver quanto tempo as pessoas estão ficando em cada campo no formulário, qual o percentual de preenchimento com erro naquele campo, qual o percentual de abandono por campo. Às vezes acontece da pessoa preencher o nome, e-mail, sobrenome, chega no telefone e ela pensa, não sou obrigada, e vai embora. Então é legal que a gente tenha essa visão para entender quais são os campos problemáticos do nosso formulário, né, e conseguir otimizar essa experiência, talvez colocar um label diferente, talvez trocar a posição. Survey, o questionário no próprio site, para a gente perguntar para a pessoa, né, se ela está feliz com a página, se ela está gostando, se ela tem algum feedback, né, e tirar esses insumos ali real time com ela. Flow de navegação, que caminho as pessoas estão fazendo, quantas pessoas estão tendo que voltar no meu site, no meu produto, né, e não estão conseguindo concluir a tarefa delas por alguma alteração. Métricas de comportamento em geral em qualquer ferramenta de Analytics. Então, o funil de conversão em Google Analytics, o Adobe Analytics, né, Clicktail, independente da ferramenta que se usa, são dados que normalmente são olhados pela equipe de performance, pelo PM, pelo PO, são olhados às vezes pelas pessoas de marketing, mas a gente de UX às vezes fica um pouco fora do jogo, assim, e não usa todo o potencial dos dados de comportamento que existem nessas plataformas e que são valiosíssimos para nós também, como o tempo que as pessoas ficam na página, o horário que elas acessam, o gênero ou a idade que elas têm, o quanto elas utilizam a busca no nosso produto, no nosso site, se essa busca está sendo eficaz, etc, etc. Então, e daí o Session Replay, né, que é o mais Black Mirror de todos, que é o vídeo da sessão da pessoa, que daí se reproduz e a gente assiste, e em geral a maioria desses vídeos são um saco, a gente olha, nada acontece. E eu vou dar umas dicas de como a gente pode evitar essa frustração também por nossa parte, mas né, a maioria das visitas que se grava acabam não sendo tão interessantes assim. Então, o problema dessas ferramentas que eu mostrei agora, vocês já devem ter trabalhado com algumas delas, ou com todas, é que às vezes a gente tem mais coisas que a gente consegue saber o que fazer com elas, né? Então, se eu tenho uma lista de 5.000 vídeos que eu não sei como filtrar, eu também não vou ter tempo para assistir, aquilo não me adianta de nada. Ou se eu tenho muitas métricas e não consigo extrair um insight ou um significado claro para elas, também não me leva a lugar nenhum, né? Então, por isso a importância de criar suas hipóteses primeiro, para daí investigá-las de forma focada. Por exemplo, se eu tenho 5.000 vídeos, eu não vou olhar 5.000 vídeos de usuários, mas eu posso configurar um evento ou um alerta para ele me avisar quando houver um vídeo em que determinada coisa aconteceu. Então, se eu estou tendo problemas de pessoas usando a busca no meu site ou no meu produto, que não está bem clara, talvez, eu posso filtrar por vídeos específicos de quem tenha usado a busca e dar play no vídeo a partir do momento que a pessoa usou a busca. E daí eu vou ter um insight legal, porque talvez eu assista 5, 10 vídeos e não 5.000 e consiga entender possíveis frustrações que a pessoa teve a partir do uso da busca. Aqui tem um exemplo que eu acho bem divertido, que é o clique raivoso, assim, esse cliquezinho nervoso que a gente está quando uma coisa não funciona e a gente fica várias vezes em sequência, assim, um intervalo curto de tempo. E isso é um evento que dá para se configurar numa ferramenta dessas e que é super válido, porque a gente nota que às vezes tem coisa no nosso site que parece clicável e não é. Ou às vezes tem algum link que está demorando muito, ou alguma coisa quebrada, e a gente não nota, né? Então, esse tipo de comportamento é um alerta que você pode criar para olhar vídeos específicos e descobrir quando isso acontecer, para mapear um possível problema no site, né? De uma forma mais direcionada. Então, esse aqui do print a ferramenta é o Decibel, também vou falar dela no final.
E daí o efeito ninho de passarinho, né? Eu adoro ninho de passarinho. A gente tem nesses vídeos de usuário a filmagem do rastro do mouse da pessoa. A Alessandra, né, que é minha colega, foi minha colega na VMweb e é aqui, né, está em Cambridge agora, ela sabe que nos vídeos de usuário, quando a gente estava fazendo trabalho em dupla e algum de nós ia fazer uma análise no vídeo de usuário, o outro entrava no site que a pessoa estava analisando, e no cantinho da tela, no rastro do mouse, desenhava um singelo cavalinho para justamente mostrar para o colega que, olha, eu tô aqui, né, deixei esse presente, essa surpresa para ti na minha sessão, na minha visita, e é uma coisa que super dá para ver, assim, dentro da ferramenta. Então, esse efeito de ninho do passarinho é quando a pessoa tem um momento de frustração no site, passa o mouse bastante, fica mexendo o mouse assim e não clica em nada. Provavelmente é uma coisa que está demorando para carregar ou algum problema que está tendo na página que denota frustração ou confusão. O que é o ponto aqui, tá? E esse dado é da própria Decibel. Eles têm que dentro dos clientes dele, a Decibel atende Sony, desculpa, Netflix, várias empresas, Adidas, várias empresas grandes, assim. Eles notam que as pessoas avançam, os usuários, né, avançam em média 2 etapas dentro do funil de um site, com 5 etapas, a cada vez que eles visitam. A visita que contém aquele ninho de passarinho ali, aquela movimentação maluca de mouse, ela é uma visita que avança metade do que as outras. Ou seja, essas pessoas não estão concluindo a tarefa que a gente espera que elas concluam, elas estão tendo metade do potencial que elas poderiam ter. Esse aqui é um dado que você mostra para um PO, mostra para um PM, mostra para um CEO, para um cliente, né? Os stakeholders, né? Os famosos seguradores de graveto da organização, contando essa historinha para eles, trazendo vídeo do usuário se frustrando e fazendo um movimento doido ali para eles assistirem, mostrando a quantidade de ocorrências desse fenômeno aqui no site ou no produto. Vocês conseguem mostrar o impacto disso no funil. E se isso for contado direitinho, os executivos vão comprar a sua ideia de corrigir o problema daquela página. Eles não só compram a ideia, talvez eles vão querer pegar a vassoura e cutucar o ninho de passarinho eles mesmos para tirar isso do site, porque eles vão estar imersos nessa narrativa aí, vendo o resultado que aquilo tem. Performance, no sentido de negócio, resultado, marketing e experiência estão diretamente atrelados. Com exceção do caso do banco ali, que a melhor experiência não foi a melhor performance, mas aquilo eu trouxe justamente por ser uma exceção, por ser um caso engraçado. Mas uma boa experiência denota uma boa performance também, e às vezes a gente tem a dificuldade de tangibilizar isso para os nossos chefes, para os nossos aprovadores, porque a gente não consegue quantificar as coisas dessa forma aqui. Então fica aí esse insight, né, para a gente refletir. Então, agora, né, chega de conteúdo e papo, eu vou começar a entrar um pouco mais em casos específicos e mais alguns exemplos para vocês. Queria primeiro fazer uma pergunta, e daí quero que vocês respondam no chat, que eu vou dar uma olhada nas respostas. Quantos cliques você acha que dá em um dia? Deixa eu descobrir onde é que é o... Mas da onde? Peraí. No dia, tipo no computador. Estou no meu computador, quantos cliques eu dei no Ah, dia? tipo passos do Google Isso. Fit. Ah, tá. Gente, ensina pra tia, como é que eu acho o chat? Achei. Aqui embaixo. Adorei. Essa pessoa de 100 mil, coitada, assim, ó. Por favor, vá no médico. Tendinite aí, vai pegar em questão de tempo. Tu tá em situação de risco, amiga. 100 mil é demais, tá? Não é 100 mil, já pode. Tá, gostei das discussões, você pode ver as discussões. Tá, tô gostando, tem uns 7 mil, tem uns 500, tem uns 300, tem uns 50, vocês não se decidem, tá? Gostei. Então, eu vou dar a resposta. Peraí. Exatamente 953. Acertou em cheio. Bingo. Bingo. Não, é mentira. Uma pessoa, ela dá A gente entre... pesquisou no Google, né? Já ia dizer isso. Uma pessoa dá entre 5 e 7 mil cliques por dia. Tem gente que falou 500 mil, então não é tão assustador, né? Eu acho 7 mil assustador. Eu pensando que esse meu dedinho que faz essa força toda é surpreendente. Se eu pudesse mudar de profissão hoje, eu viraria médico, porque eu acho que o mercado da tendinite está com tudo. O coronavírus é fichinha, o surto da tendinite está chegando e o mundo não está pronto
Porque se a gente dá 7.000 cliques por dia, multiplica isso pelos cliques do ano, é assustador, né? Então, isso é uma média de 8 pessoas que trabalham 8 horas por dia em um escritório, né? Ou seja, nós, sortudos somos os que trabalham 8 horas por dia, às vezes a gente trabalha mais. E a ideia disso, por que eu trouxe esse número? É que cada clique é um dado. E não só clique, cada scroll, cada movimento de mouse, cada troca de aba, cada input que a pessoa digita num campo de busca aerodinâmico, cada vez que ela ativa ou desativa um filtro, cada vez que a pessoa copia e cola um pedaço do texto. Essa pessoa está tomando uma ação que tem uma motivação por trás, que significa alguma coisa. E essas coisas a gente provavelmente não está medindo. Então, até porque seria loucura, né? Medir tudo isso de todas as visitas, de todas as pessoas nas coisas que a gente faz. Então, esse pensamento de que tem essa porrada de dados que a gente não está aproveitando é um pensamento que me assombra de noite. É um pensamento que faz no banho eu ficar tenso, assim, ter meio que flashbacks da guerra, sabe? E ficar tipo, nossa, alguém está clicando agora, eu não estou vendo. E tem que me tratar? Tenho, mas eu acho que é uma preocupação que eu quero trazer um pouquinho para vocês também, porque ela denota uma área de oportunidade que talvez a gente não explore tão bem quanto a gente poderia. Então, aqui eu tenho um print de um TED Talk da Rochelle King. Ela é uma vice-presidente do Spotify, contando sobre quando eles fizeram a mudança do layout claro para o layout escuro e como foi o desafio de mensurar isso. Se vocês não assistiram esse TED Talk, eu recomendo muito, porque ele é maravilhoso. Essa mulher é a rainha. E para quem não lembra, né, ou para quem não estava nessa época, esse era o Spotify claro e esse era o Spotify escuro. Faz um pouquinho mais de 5 anos, então ninguém lembra mais. Aqui nesse slide eu entreguei a minha idade, sim, eu sou uma bicha velha, vida que segue. E aqui tem uns exemplos de algumas métricas que o Spotify acompanhava. Eles tinham quantidade de inscritos, inscritos ativos, receita, total de músicas ouvidas, tempo na plataforma, playlists criadas, churn, que é quando as pessoas abandonam, né, a assinatura, e o NPS, que é o índice de satisfação. Só que a mudança de cor, como vocês viram, ela foi uma mudança muito radical no produto. E todas essas métricas tiveram pouca variação. Elas oscilaram, né? Teve algumas que aumentaram, diminuíram, mas oscilações já aconteciam antes. Então foi difícil de atribuir se houve sucesso nessa mudança ou não, porque as métricas continuaram praticamente as mesmas. E daí, eles, todavia, acreditavam que essa mudança era um sucesso, porque em todos os testes de habilidade, pesquisas, entrevista com o usuário, dados mais qualitativos que eles tinham, as pessoas gostavam muito mais da versão escura. Tinha gente que elogiou a versão escura e falou, olha, gostei que o catálogo de vocês está bem maior agora. E era o mesmo catálogo, só mudou a cor, entendeu? Então, a impressão que esse layout tirou foi tão forte que também fez as pessoas terem uma percepção de que o catálogo tinha aumentado. E daí veio a dúvida da Rochelle, por que eu não estou conseguindo encontrar evidências dessa mudança tão grande nas métricas que eu acompanho? E a razão é a seguinte, a Rochelle tinha muitas métricas de resultado, mas poucas métricas de comportamento. E hoje o nosso mercado está super maduro em Web Analytics, em KPIs, em, né, funil, mas a gente ainda acompanha muito pouco essas métricas de comportamento e muito mais as métricas tipo receita, ticket médio, conversão, churn, e não consegue entender o porquê das coisas, só vê as movimentações acontecendo. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para tangibilizar, né? Na coluna da esquerda a gente tem métricas de marketing, e na coluna direita métricas de UX. Então, marketing olha conversão, ticket médio, né? Rejeição, cliques. E a galera de UX olha sucesso na tarefa, tempo na tarefa, o quão fácil a coisa de usar, o quanto erro as pessoas estão tendo. Tem um problema aqui nesse cenário, que é as métricas de marketing são muito de exatas e as métricas de UX são muito de humanas. E, às vezes, muitas vezes, a resposta está na combinação dessas duas. Então, o que estou propondo aqui? E daí tem depois ali um link, eu vou também ter um slide no final que tem um link para todas as referências, né, do material, se vocês quiserem ler com mais calma. Mas a gente tem aqui uma série de métricas de comportamento. Como que a gente consegue mensurar no nosso site, no nosso produto, a usabilidade de uma forma quantitativa, né? O tempo, os cliques raivosos que eu falei ali no início, o uso de uma busca ou de uma navegação. São exemplos menos comuns, mas que podem trazer insights muito bons. Tipo, quanto tempo leva para concluir uma tarefa num teste de habilidade? As pessoas estão levando 3 minutos para concluir esse formulário de cadastro. Ok. E no site, quanto tempo elas estão levando? É mais ou é menos do que essa média? Outro exemplo, tá?
Tempo médio de uma visita no site é de 3 minutos. Ok, legal. Será que todo esse tempo foi mexendo o mouse? Não, né? Em que momento a pessoa parou de mexer o mouse e parou para pensar? Ou em que página, ou em que pedaço do meu fluxo a pessoa, né, por algum motivo, parou por um tempo. Ou por fazer outra coisa, ou porque, de fato, teve ali um momento para pensar. Então, são coisas que normalmente a gente não se olha, mas também são coisas mensuráveis. Tipo, o tempo ativo numa página também, né? Isso é o tempo que eu não estou fazendo outra coisa. O tempo que eu fico lendo um post no blog. A densidade de scroll, até que ponto eu rolei um post no blog, é uma métrica de engajamento super válida. E até métricas de conversão também podem ser métricas mais específicas que envolvem comportamento. Tipo, não olhar a conversão geral do site. Ah, meu site converte 3%. Legal. Talvez seja por causa do usuário, talvez seja por causa de mídia, talvez seja por causa de uma série de coisas diferentes. Agora, se eu vejo o quanto as pessoas que entram na minha página de produto estão mexendo nas fotinhos, e daí se essas pessoas que mexem nas fotinhos estão, né, clicando mais no botão de comprar ou não, ou se as pessoas que daí né, consultam o extrato, por natureza, depois pedem mais um empréstimo ou não. São, né, consequências, são aí cenários que se pode medir e ter uma visão de conversão ainda, mas uma visão mais direcionada e mais focada em comportamento. Então, nesse link ali, eu encurtei todos os links para facilitar, né? Nesse link ali está em url.mateus24. Vocês têm o link para um artigo gringo maravilhoso que fala cada uma dessas métricas, como elas funcionam, como medir e quando usá-las. Então, né, recomendo bastante essa leitura aí, vai ter o link no final também, se vocês quiserem olhar. O que eu estou propondo aqui? Um método exploratório, que envolve configuração de métricas não tão convencionais, buscando em essência um híbrido entre UX, que é uma disciplina mais qualitativa, e Web Analytics, que é uma disciplina mais quantitativa. É encontrar oportunidades e padrões de comportamento a partir dos dados. Basicamente, quantificar o feeling, né, que é o nome da nossa talk de hoje. Então, agora eu trouxe, terminou todo o conteúdo, parte teórica, blá, blá, blá. Agora eu trouxe os casos engraçados e curiosos para a gente olhar um pouquinho e discutir. O primeiro deles é o curioso caso do copycat. Vocês sabem o comportamento de marcar um pedaço de texto e copiar, né? Vocês já pensaram em mensurar isso? É uma coisa meio boba, né? Eu não teria pensado em mensurar isso porque é meio nada a ver, assim. Até o dia em que a gente se deparou com esse mapa de calor. Esse mapa de calor, para dar um pouco de contexto, ele é de um marketplace, então ele é um site que vende produtos de várias marcas. O que chama a atenção de vocês nesse mapa de calor? Comentem aí no chat, por favor, que eu vou olhar daqui a pouquinho. Algumas explicações sobre ele, né? O mapa está em espanhol, ignorem isso. Ele tem aqui essa zona de clique, é um botão que está escrito zoom, você clica nele para dar zoom na foto do produto. Esse clique aqui embaixo é porque o produto tem duas abas, a página tem duas abas, uma para a descrição do produto e a outra para as avaliações. Então, as pessoas estão clicando aqui e as pessoas querem ver as avaliações do produto. Então, dito isso, eu vou abrir o chat agora para ver o que vocês estão achando que é a coisa curiosa que tem nesse mapa. Tá, alguém adivinhou, gostei. É, de fato. O que é a coisa que nos botou a pulga atrás da orelha aqui? Vocês tem uns cliques no coisa nenhuma aqui, né? Cliques em espaço vazio. Isso é normal, acontece. Às vezes eu clico sem querer numa coisinha e isso tagueou ali, não tem problema, não quer dizer nada. Mas vocês veem que tem bastante clique no início e no fim do nome do produto. Parece que as pessoas estão copiando o nome do produto, né? E o usuário está copiando o nome do produto para ver se ele encontra mais barato em outro lugar. E convenhamos, quem nunca fez isso que atire a primeira pedra. Para mim, isso é tipo rotina, né? Ainda mais um site tipo, né, umas americanas ou um marketplace, que eu sei que tem a mesma coisa em outro lugar e que pode estar com preço menor. Então, o que é o ponto aqui? A gente ficou com essa pulga atrás da orelha e uma forma de acompanhar, né, isso é configurar algum trigger ou algum alerta para filtrar vídeos de usuários que tenham tido esse comportamento. Fazendo isso, às vezes a gente encontra um padrão do tipo, depois de copiar o nome do produto, a tela fica um tempo parada. O que isso quer dizer? Que a pessoa trocou de hábito em outro site. E a maioria dessas pessoas vai lá e abandona depois. Então, nessas situações, o que a gente pode fazer? Disparar um alerta nesse comportamento, para a gente ter ciência disso, para a gente saber a quantidade de vezes que está ocorrendo no nosso site, poder fazer algo a respeito. Talvez até exibir uma comunicação personalizada, um cupom, para que essa pessoa não fuja do site. Como usuário,
Se eu estou buscando um produto em algum outro lugar para ver se eu acho mais barato, e daí no que eu vou trocar de aba, casualmente aparece um cupom para mim, né, no modal, num negocinho assim, eu vou ficar bem feliz. Porque, e para a marca pode ser mais vantajoso ela dar o cupom do que ela perder essa pessoa, talvez para concorrência. E para o usuário também é um serviço, porque eu já estava afim de um bom negócio, eu já estava em busca de uma barganha, alguém falar e me deu uma barganha, entendeu? Então é uma situação em que as duas partes ganham, assim. E isso acontece em muitos sites, mas é o tipo de coisa que, né, de novo, me deixa acordado de noite. A gente não mede, a gente talvez não acompanha o suficiente como poderia. Existem várias dessas micro-interações que podem ser indicadores de interesse e de comportamento do usuário, que são legais de a gente explorar. Tem um outro caso aqui, que tem um elefante branco na minha vitrine. O que é isso? A gente teve um caso, quem participou do último talk que eu fiz aqui no Geeks também, eu falei do como fazer um teste abençoado, ele tinha esse caso parecido, que a marca queria testar a posição dos filtros na vitrine do site. A vitrine é a página que lista produtos, né? Então eles estavam em dúvida. Será que eu coloco o filtro do lado e daí eu exibo 3 produtos por linha? Ou eu coloco o filtro em cima e daí exibo 4 produtos por linha, as pessoas conseguem ver mais produtos? Daí a gente ficou pensando, será que ao invés de só mudar a posição, e se a gente deixasse os filtros que as pessoas mais usam, que as pessoas usam com mais frequência, mais para o início da página? Porque daí eles ganham mais visibilidade, o usuário acessa mais rápido e a gente facilita a vida aí, né, do nosso usuário. Então a gente foi investigar quais filtros eram mais utilizados e quanto. Eis que a gente encontrou esse malandro aqui, que é o filtro de preço. Imaginem numa vitrine de um e-commerce, né? Uma Renner, uma C&A, alguma loja desse tipo que a gente compra blusinhas, né? Essa vitrine de preço, ela é o melhor amigo do usuário. E ela é o pior inimigo da marca. Porque convenhamos, né? Dificilmente uma pessoa usa o filtro de preço para procurar um produto mais caro. Então a marca foge desse filtro de preço como o demônio foge da cruz, né? E o que acontece? O filtro de preço, ele faz as pessoas comprarem produtos de preço menor, ele faz as pessoas priorizarem promoções, ele diminui ticket médio, ele diminui receita, então, por natureza, ele é um pouco antagonizado, né? E essa era a crença. Até que a gente, né, fazendo uma análise mais profunda, em Google Analytics, a gente viu que a conversão de quem usava esse filtro era 400% maior do que a conversão média da vitrine. Aí foi o pulo do gato 1. E quem filtrava por preço era 46% mais propenso a comprar do que quem filtrava por tamanho ou cor, que eram os filtros que eram nossos queridinhos, né? Porque eu achava que tamanho ou cor é o que ajuda a escolher a melhor opção para mim, é por natureza a melhor experiência. Não necessariamente. Aí foi o pulo do gato 2. E assim, ó, o resultado do uso desse filtro, o quão mais ele fazia as pessoas comprarem e acharem produtos que elas gostavam, justificava que a marca não só mantivesse o filtro de preço, mas também incentivasse o uso dele. Então ele acabou se tornando um dos primeiros filtros. E, gente, aí não é mais pulo do gato. O gato estava dando mortal igual a Daiane dos Santos, entendeu? Porque ninguém mais sabia o que estava acontecendo. A gente se surpreendeu extremamente com esse resultado. Isso mostra a importância da gente olhar esses dados de comportamento antes da gente presumir certas coisas que parecem óbvias, né? Então, esse é o terceiro case. O quarto case, não me orgulho do nome dele, é o lingerie. E ele é o seguinte, tá? A gente, por favor, não saiam. A gente tinha um briefing em um site de um cliente nosso que era vender mais lingerie no site. Só que lingerie é uma categoria de nicho, não é todo mundo que está buscando uma lingerie. Até porque o site tinha produtos para homens, mulheres, roupa infantil, mas era um dos objetivos da marca vender mais disso. Então eles queriam formas de oferecer lingerie de maneira segmentada, para não exibir os banners de lingerie para todos os clientes o tempo todo. Ele, né, é meio tem uma modelo com roupa íntima e tal, eles não queriam colocar na home de todos os lugares, eles queriam conseguir segmentar melhor essa oferta. Então, o que era o desafio aqui? A gente buscou entender mais esse comportamento de busca. Quem que é o público que pesquisa lingerie no site hoje? Além das informações demográficas, né? O que interessa essas pessoas? Que dispositivo elas usam? Que horário elas acessam? São coisas que a gente foi, né, investigando aí para melhor direcionar essa nossa oferta. Basicamente, um trabalho de detetive. Falando em detetive, vocês conhecem a detetive Aline? A detetive Aline, ela é uma lenda urbana aqui em Porto Alegre, né? Ela tem cartaz em todos os postes da cidade inteira. Ninguém nunca viu ela, nem sabe como é que ela é, mas ela é onipresente.
E ela é a prova de que mídia offline ainda funciona, de que cartaz e pôster tem seu efeito, que todo mundo conhece a Aline. E a Aline é uma detetive particular aqui de Porto Alegre, né? Pra quem não conhece, especializada em casos de adultério. E ela é tipo uma lenda urbana nossa. Saiu uma reportagem na Zero Hora em 2016, faz um tempo já. E essa reportagem é um dossiê sobre a Aline, onde ela conta vários relatos da profissão, curiosidades, casos engraçados. Ela é maravilhosa, eu recomendo que vocês parem de me olhar agora e vão ler a reportagem da Aline, porque ela é assim, ó, impecável. Ela tem relatos que são impossíveis, assim. A Aline, ela não é uma detetive só, ela é uma equipe de 18 detetives particulares, né, especializados em adultério, então eles fazem tocaia na frente do motel para ver as pessoas entrando e saindo e catalogar. E nesse artigo, ela fala o dia da semana em que mais acontece adultério. Quero que vocês respondam no chat, que dia da semana vocês acham que é? Várias, tem umas segundas, tem umas quartas, tem uma quinta, tem outdoor na Freeway da Aline. Caralho, eu não sabia. Vários palpites, todo mundo da P-Web acertando, exatamente. Gente, o negócio é o seguinte, ó. Anotem bem o nome de quem disse segunda-feira, porque as pessoas acertaram e elas são os traíras safados. Brincadeira. De fato, eu achava que era quarta-feira, tá? Porque era o famoso dia do futebol com os amigos. Mas no fim, segundo a Aline, dias maravilhosos para nós. Segunda e sexta-feira é quando dá o adultério. Então, no fim, o dia com mais adultério é segunda. E abram o olho com as pessoas aí que acertaram de primeira, estou sabendo demais. Mas, segundo a Aline, é porque quem é casado fica o fim de semana todo junto. Então, segunda-feira é o dia em que os amantes se reencontram, assim, que eles estavam com aquela vontade e eles vão lá e matam a saudade. Então, nas palavras da Aline, né? Na segunda-feira, os amantes sucumbem à sofreguidão pelo reencontro, porque a Aline, além de detetive, é poeta. Então, o que que é isso? O que que é esse relato da Aline, se não UX, né? Como as pessoas têm esse comportamento. O adultério é um comportamento, né? E os padrões desse comportamento nos dizem muita coisa. E o fato de que eu, Matheus, achava que era quarta-feira, que tem pessoas ali que achavam que era sexta, gente que achava que era terça, gente que achava que era quinta, e na verdade é segunda, que é um dos dias mais nada a ver da semana, mostra que, sem ver o dado, a gente não sabe nada, né? O que a gente supõe é, na verdade, somente uma suposição. Então, a gente buscou aqui os picos de navegação em marcas de moda em clientes da PM Web, e a gente viu que tinha 3 momentos de pico: às 9 da manhã, da 1 às 3 da tarde e das 8 às 10 da noite. E, né? Opa, passei o slide. Então, o que a gente buscou responder com isso? Nesses picos de acesso, o que as pessoas estão procurando? Quem acessa de dia, será que procura mais produto infantil? Quem acessa de noite, procura mais lingerie? Né? Eu, na minha inocência, pensei, a pessoa procura lingerie de noite, no celular, deitada na cama, né? No conforto do celular. E, gente, eu não podia estar mais enganada. O pico de horário de busca em lingerie é em dia de semana, de tarde, no desktop, na volta do almoço. Então, assim, vocês estão vendo essa linha vermelha? Essa linha vermelha é a busca por lingerie. A gente tem aqui 10 da manhã, sobe, 11 da manhã, alto ainda, meio-dia cai, porque a galera vai almoçar, né? Aí 1 hora volta, voltei aqui do almoço do trabalho, vou dar uma olhadinha na lingerie de novo. E daí no finalzinho do expediente, dá mais uma olhadinha ali. De noite não olha mais. Então, o quão inesperado é isso, né? E esse comportamento é natural. Tem um volume considerável de pessoas tendo esse comportamento, esse hábito, ao ponto de que ele virou ali algo, né, que fica escancarado no gráfico. E isso é super importante a gente saber para não ter o preconceito, ou a hipótese, ou a presunção de assumir que a gente tem a resposta, enquanto a gente não olha o dado. Né? Em mobile também, eu achava que mobile era o principal lugar que se olhava, na verdade não é. Conforme o dia vai avançando, as pessoas vão pesquisando mais por lingerie, mas elas vão pesquisando mais por todos os produtos, né? Então, de fato, não é tão expressivo quanto a pessoa que está no trabalho ali no desktop e olhando lingerie na volta do almoço. Então, o que isso mostra? Que antes de olhar os resultados, a gente não sabe de nada de Jon Snow, né? E qualquer coisa que a gente presume é nada mais do que uma presunção.
Então, agora eu trouxe mais um caso para vocês, que é o Indiana Jones e os Caçadores do Cupom Perdido. Esse eu gosto bastante, porque ele me representa. O que vocês acham de estranho nesse mapa de calor? Esse mapa é uma página de carrinho, é um e-commerce, tem um carrinho ali, tô com meus produtinhos. Olhando aqui, né, num primeiro olhar, o que chama a atenção de vocês? A gente, responda aí no chat, por favor. A gente tem alguns cliques na imagem do produto, a gente tem alguns cliques para excluir o produto do carrinho, aqui é opções de entrega, aqui é o CEP, aqui é o botão de avançar, aqui é o cupom, e daí tem eventualmente uns cliques, né, perdidos ao redor da página. Vou ver o que a galera tá falando no chat agora. Aí, ó, viu? É isso aí, a gente é os loucos dos cupom. Adoro que a Sandra falou que eu não tenho inocência. Falou certo. Qual, Muito Sandra? clique, então. As duas, né? As duas me conhecem. Bastante gente, alguém falou, né, de tem bastante clique no CEP, de fato, bastante clique no CEP. Não é essa coisa curiosa, quero saber o que é curioso. Peraí que tem a resposta aqui embaixo, não olha. Quero engajamento. O que vocês acham que tem de ser nesse mapa aqui? Só vou contar quanto mais gente der palpite. Clique na foto. Ah, mas aumenta aí a tela, não dá pra ler agora. Ai, gente, se vocês são míope, a culpa não é minha. Não, olha aí. Que eu não consigo ver o chat e a tela ao mesmo tempo. Tá. Mais pessoas tirando do produto do que na continuando a compra. Real. Bastante clique no campo de cupom. Ponto pra Karen Ferreira. Acertou em cheio. E o André também. Aí, agora as pessoas estão, né? Gostei. Movimentação. Rita, não adianta. Agora que eu já dei a resposta, não adianta tu falar cupom, porque eu já falei. O que me chamou a atenção aqui foi o seguinte: várias coisas, né? As pessoas estarem deletando um monte, de fato, é bem esquisito. Mas aqui, em específico, vocês podem ver que tem quase tanto clique no campo de cupom quanto tem, tipo, no campo de CEP, que é uma coisa obrigatória de preencher, ou no campo de avançar. Será que essa galera toda tem cupom mesmo? E claro que não, né? As pessoas estão fugindo em busca de cupons, elas saem para outros sites para procurar cupom, ficam tentando múltiplos cupons. E o problema do usuário que abre mais abas, olha outros sites, vai procurar cupom em outro lugar, é que ele acaba desistindo do que ele estava fazendo, né? O nosso tempo de atenção hoje é muito curto. As pessoas acabam não avançando, né? Se distraindo, olhando outra coisa e não seguindo com aquela compra. Que às vezes para o usuário é ótimo, né? Porque nem sempre a gente tem que fazer as compras que a gente tem vontade. Mas para a marca que a gente está trabalhando não é o melhor cenário. Então, acontece também do usuário encontrar uma alternativa, né? Uma coisa mais barata na concorrência. E aqui tem um gráfico do Google Trends dos últimos 5 anos de pessoas buscando mais cupom de desconto na internet. Esse slide é super bobo, tá? Porque ele é tosco. Qualquer coisa que você coloque no Google Trends vai ter tido aumento nas buscas. Porque tem mais pessoas usando a internet. Então, esse gráfico não diz nada. Mas eu trouxe ele porque eu acho engraçado esses picos enormes que tem aqui. Esses picos são Black Fridays. Então, eu coloquei aqui só para as curiosidades aí que eu achei engraçado. Mas aqui, eu trouxe os acessos por mês em sites de cupom, né? Aqui no Brasil, eu olhei isso a partir do SimilarWeb, são dados de maio. A gente tem no cupom no Mia 3 milhões de acessos por mês, né? De sessões de pessoas diferentes. E esse número está aumentando. A gente tem no Cupom Nation 1 milhão, no Melios quase 5 milhões, no Promobit quase 7 milhões e no Pelando quase 7 milhões também. O Pelando é meu favorito, tem um monte de cupom de iFood, recomendo. Então, esses números são muito grandes, muito grandes. E além de serem muito altos, a maioria deles está numa crescente. Então a gente vê que, cara, o cupom é real, entendeu? O truque do cupom, ele é agora senso comum. E a gente tem caso até que se a pessoa cai no Google Shopping ou se ela tem a extensão do Melios, eu tenho a extensão do Melios, e no browser, né? E ela faz que nem esse print aqui. Eu tava olhando uma TV no Mercado Livre, aliás, eu nem sabia que Britânia fazia TV, eu achava que era só eletrodoméstico, daqui a pouco Britânia tinha uma TV. Eu tava olhando essa TV aí, e apareceu o pop-upzinho ali, o flyoutzinho do Melios, me oferecendo essa mesma TV em outros sites.
com cashback. Então, além das coisas, das intervenções, né, que o usuário pode estar tendo em outros sites que ele navega, às vezes no nosso próprio site tem gente colocando coisa na frente do nosso usuário por alguma extensão, ou às vezes até algum vírus que ele tem, e a gente não tem controle sobre isso, né? Então, aqui tem algumas ideias de métricas, por exemplo, para acompanhar esse caso curioso aí do uso de cupom. Se teve interação no campo de busca, não, desculpa, se teve interação no campo de cupom na sacola, e daí uma mudança de aba, esse usuário foi buscar um cupom na internet. Se teve múltiplas tentativas com cupons inválidos, esse usuário foi buscar um cupom na internet e só achou o cupom vencido. Eu toda, né? Essa é a maior frustração que tem, mas acontece sempre. Então, isso são formas de tu mensurar um determinado comportamento. Nem todo mundo aqui tem né, trabalha com e-commerce, as pessoas também trabalham com seus produtos e outras coisas, mas tentem pensar em situações em que esse mesmo modelo possa ser aplicado dentro da realidade de vocês, dentro do produto de vocês. Tem coisas que as pessoas estão fazendo que talvez sejam alertas para nós e a gente não está acompanhando. Então, aqui tem ideias de como, né, mensurar essas coisas para ver o quão representativas elas são. Porque às vezes a gente tem essa pulga atrás da orelha, olha lá no nosso site, e na real ninguém clica no cupom, a vida que segue, entendeu? É importante a gente ter essa hipótese primeiro, a gente olhar o mapa ou ter alguma desconfiança, para daí ir atrás e de fato investigar se aquilo é representativo no site da marca, né, ou no produto. Mas além do que métricas, a métrica por si só a gente vê o resultado, mas a gente tem que fazer algo a respeito, né? E teve um comentário do Norman, né, dos paizões de Design Thinking, no LinkedIn essa semana, que foi muito engraçado, em que ele falou que a gente tem que fazer menos Design Thinking e mais Design Doing. Então eu botei esse slide um pouco inspirado no Norman, porque não é só acompanhar as métricas, a gente tem que fazer algo a respeito, né? A gente tem que ter gatilhos, adoro a palavra gatilho, ela tá super na moda, a gente tem que ter gatilhos para atuar nesse uso de cupom, nesse comportamento que a gente quer intervir, né? Então, se a gente notar que tem uma tentativa de cupom inválido, ou que a pessoa está mexendo ali e indo trocar de aba, quem sabe a gente só não pega e dá um cupom para ela, sabe? Se eu fosse esse usuário, e eu sou esse usuário, o meu sonho é que o site dissesse para mim, não precisa buscar em outro lugar, amigo. Tá aqui 5%, se tu comprar isso agora. E para mim ia ser perfeito, porque assim um estresse a menos, né? E o iFood às vezes faz isso, eu tô ali, né, namorando, escolhendo se eu vou pedir o Sushi Drive ou a Chow. Daqui a pouco eu fecho o app, desisto, e daí vem o pushzinho com o cupom, daí eu tá, ok, né? Agora sim, né? Meu momento chegou. Então, para a marca isso vale a pena, e para o usuário é maravilhoso, porque ele estava frustrado sem achar aquele cupom, de repente ele tem uma solução para a frustração dele. E que baita oportunidade para a gente pegar uma frustração e transformar em uma boa experiência. Então, terminou os cases, chega de historinha. Se vocês, né, têm interesse nisso, gostaram do que viram, têm curiosidade de como fazer mais, coloquei aqui um passo a passo rápido, breve, né, de como pode ser feito, como começar. Primeiro passo é planejar, pensar assim, o que diabos tu quer medir, né? Não adianta medir as coisas e não saber o que fazer com elas ou o que tu quer resolver com elas. Então, primeiro define objetivos, define alguma hipótese, alguma coisa que tu tem uma suspeita de que pode não ser legal dentro do produto ou do site, ou, né, algum insight que algum teste de usabilidade trouxe e tu quer ver se mais pessoas podem ter aquele problema ou não, para daí decidir como mensurar aquela coisa. Daí, configure instalar as tags de heatmap, de session replay, configurar os eventos em analytics. Aqui tem duas coisinhas, tá? Para instalar tags de heatmap, de session replay, não é ciência de foguete, assim, tem ferramentas para isso, tem vídeo no YouTube que ensina isso, né, com uma GTM, um pouquinho de paciência e sem saber muito código, se consegue já configurar uma coisa ou outra. Eventos em Analytics são um assunto um pouco mais tenso. Assim. Então, aqui vale pedir ajuda para os amigos. E eu vi na listinha de participantes ali que a gente tem pessoas também da equipe da PMWeb que muito me ajudam com isso, né? Eu quero aproveitar o momento para agradecer para elas. Mas se for a realidade de vocês, né, de trabalhar em uma equipe ou uma empresa que tenha pessoas de performance, que tenha pessoas de métricas, que tenha essas pessoas que têm essa familiaridade, que podem ajudar vocês, pede ajuda pro coleguinha, né, mostra o valor de fazer isso também e junta esse timinho aí para ajudar a configurar não só as métricas de resultado, arroz e feijão que sale sempre, mas também as de navegação. E se não tiver amigos, cara, vai pro YouTubezão, cata um tutorial que é babado, né, não tem o que não dá para fazer. E sobre qual ferramenta usar especificamente, no próximo slide eu tenho uma listinha de exemplos, mas ela vai muito da preferência do freguês, assim, tem ferramentas que funcionam melhor para vídeo, algumas fazem mapa melhor,
algumas fazem formulário, análise de formulário, outras não. Então, vai mais depender do objetivo da sua análise e também de qual foi mais compatível com o código do seu site, do seu produto. Porque dependendo da forma que a ferramenta funciona, ela pode ter algum problema, alguma incompatibilidade com o JavaScript do seu site, que daí o mapa de calor não vai ficar bom, etc. Daí talvez tenha que testar mais de uma. E daí, uma vez que isso esteja configurado, setadinho, bonitinho, analise, né? Valide ou refute as suas hipóteses. É importante que a análise não seja só olhar os números brutos, porque eles dificilmente vão dizer alguma coisa, mas sim ver se eles respondem às dúvidas que a gente tinha lá no início. E também não olhar só uma versão dos números, mas sim ter um parâmetro de comparação. De repente você olha aqueles números em 2 períodos diferentes, ou em páginas diferentes, para encontrar padrões, né? Analisar dados quantitativos é basicamente encontrar padrões. Então, os padrões a gente encontra quando a gente compara uma coisa com a outra e vê algum número que pode estar fora da curva aí, né, se destacando. E daí, uma vez, de novo, no norma, né, design doing, uma vez que analise tudo e chegue nas respostas, faça algo a respeito, né? Sugira ações com base nesses dados e nessas oportunidades. E aqui vem o ouro, assim, bota esses dados num PPT, bem bonitinho, com as suas ideias, para aprovar com o PO, com o chefe, com o CEO, com a mãe, com quem for, porque uma vez que as suas sugestões sejam mais bem informadas em dados e sejam mais bem defendidas e possivelmente até o resultado que elas podem trazer para a corporação estejam quantificados em numerinhos, né, que essas pessoas aí gostam de ver, mais propriedade você vai ter para falar do assunto e mais levado a sério, né, você vai ser dentro dessa dinâmica aí de trabalho, que é uma dificuldade às vezes que a gente tem como UX, de conseguir mostrar o valor do que a gente faz, de conseguir quantificar um pouco o que a gente faz. Os números ajudam um pouco com isso, mas é importante a gente não só fazer o trabalho, mas também compilar esses principais insights para contribuir com mais pessoas com esse conhecimento, também ajudar um pouquinho a, né, conseguir assim otimizar algumas coisas e mostrar o valor do nosso trabalho. Aqui uma listinha de ferramentas de mapa de calor, de vídeos de usuários, etc. De novo, eu vou deixar o link desse material se vocês quiserem olhar com mais calma depois, né? Mas eu orientei aqui elas do menor preço ao maior. Essas 4 primeiras, elas são melhores para fazer mapas de calor, rolagem, etc. Elas fazem várias coisas, né? Mas o mapa, eu acho que é uma das coisas que elas fazem melhor. E as de baixo são com foco em vídeo. Então, por exemplo, a gente tem aqui na lista, o segundo da lista é o Hotjar, provavelmente é o mais conhecido de todos. Ele tem um plano free, que é um pouquinho mais limitado, mas já dá para brincar. Ele tem bastante documentação, bastante vídeo tutorial no YouTube, ele é mais intuitivo, mais tranquilo de usar. Ele tem gravação de vídeo, só que as ferramentas que ele tem para poder filtrar os vídeos gravados são muito limitadas. Então, às vezes ele grava 100 vídeos e não consegue buscar um vídeo específico que alguém tenha feito alguma coisa, tem que olhar vários até encontrar. Então ele é um pouquinho mais chato em função disso, assim, para isso tem aquelas outras ali embaixo. Mas em essência, tá? Resumindo aqui rapidamente eles. O Yandex, ele tem o plano free mais completo de todos, mas ele é uma ferramenta russa, então a documentação dele não está toda traduzida, o suporte dele é complicado, às vezes ele dá um bug e ninguém sabe responder. Então, ele tem essa questão aí que não é tão prática, que não é tão legal. Ele tem mapa de calor, gravação de vídeo, análise de formulário, e ele é meio always on. O que quer dizer o always on? O Yandex, o Full Story e o Decibel são os únicos dessa lista que ficam sempre ligados. Eu vi alguém comentar ali no chat que eles são mais práticos porque tu não precisa configurar o mapa de antemão. Não precisa dizer, agora eu quero ver um mapa da minha listagem de produtos. Então eu vou ir lá, vou configurar o mapa, vou deixar ele coletando 4 dias, daqui a 4 dias eu volto e olho, né? O Hotjar, o Inspectlet, o Crazy Egg, eles são assim, tu configura primeiro, espera uns dias, depois olha. O Yandex, o Fostor e o Decibel, eles ficam rodando sempre. Então, se eu quero, me deu uma ideia agora, quero olhar o mapa. Eu chego, o mapa já está lá. Isso é bom e ruim. Isso é bom porque nos poupa trabalho, a gente não precisa se preparar tanto. É ruim porque ele fica o tempo todo coletando todas as coisas, né? E isso pode onerar carregamento do site, pode deixar a tag um pouco mais pesada, pode fazer ele causar um pouco mais de problema. Então, né, tem que ponderar isso dependendo da situação, dependendo do quão o seu produto ou site tem foco em performance ou em segurança e etc. E vocês não queiram abrir esse tipo de brecha aí, né? O Hotjar, então, é uma das mais acessíveis, é uma das mais fáceis. Ele tem uma opção free que é super legal. O Inspectlet também é super semelhante ao Hotjar. Ele é uma boa alternativa para o Hotjar quando um não roda bem no seu site por algum conflito de JavaScript e de repente o outro funciona melhor. Então, são boas aí alternativas para testar. Crazy Egg, ele é similar a esses dois. Ele tem o melhor custo-benefício no plano agência.
Então, caso você precise rodar diversos sites numa mesma conta, né? Ele é o que cobra, ele não cobra por site, ele cobra por page views. Então, ele acaba saindo um pouco mais barato. Então, ali, depois aqui, né, clicando nos links e olhando eles, vocês conseguem ver o Full Story e o Decibel são os mais completos, são os mais robustos, são os mais impressionantes, também são os mais caros. Então, o Full Story tem um trial de 15 dias, né? Vale experimentar. Vocês vão ver que os dois não tem preço no site, tem que entrar em contato com o comercial deles, solicitar uma demo, né? Ouvir alguém conversar contigo, te incomodar. E tentando, no final, eles darem uma facada de $1.000 por mês. Então, né, tenho essa ciência, assim, de que eles têm esse público específico, né? Que são players maiores, direcionados para sites grandes, com milhões em tráfego, e que tenham, né, o investimento e a justificativa para também ter essa contratação. Então, alguns links, assim, maravilhindos que eu recomendo que vocês olhem se vocês tiverem interesse nesse assunto e se vocês querem saber mais sobre. Os dois primeiros são artigos gringos. O primeiro é um artigo que, basicamente, ele fala até de uma forma muito mais bonita do que eu falei, vários dos termos que eu falei hoje, com muito mais detalhe, com muito mais, né, bibliografia envolvida. Então, esse é bem legal, porque ele é uma grande enciclopédia, né, dessa disciplina aí de dados quantitativos em UX. E o segundo é aquela planilhinha de métricas que eu mostrei. Ele explica, ele é um glossário de o que cada métrica significa, como ela costuma ser medida, como a gente faz, quando usá-la, quando não usá-la, etc. Bem bacana também. E daí, no final, os outros dois, acho que como aqueles dois primeiros links são internacionais, né, são de autores gringos e tal, quis trazer um autor brasileiro também. O Huxley Dias é fenomenal. Ele acha uma das maiores autoridades em métricas de usuário de produto que a gente tem aqui no Brasil hoje. Ele tem esse Punk Metrics, né, que tem cursos, blog, é uma empresa de conteúdo super bacana. Recomendo muito que, se vocês têm interesse nesse assunto, tenham uma olhadinha ali. E daí, no final, um link também com um comparativo bem detalhado, funcionalidade por funcionalidade das ferramentas que eu mostrei no slide anterior, né, num site que compara todas elas e preços e planos e tal, para vocês darem uma olhada. A maioria delas tem uma versão free, então também dá para experimentar e sem se comprometer e, né, ver se adapta à realidade de vocês. Então é isso, gente. Agora eu vou olhar o chat, porque eu estou um tempo sem olhar o chat. E a gente vai abrir daí para perguntas, né, conversas, discussões, trocar uma ideia. Estou bem ansioso para falar com vocês. É engraçado falar num webinar, assim, tipo, em quarentena, porque eu estou falando um monte de bobagem, rindo aqui das minhas próprias piadas, e tá um silêncio mortal do lado de vocês. Não sei nem se vocês estão vivos, mas vai ser engraçado agora, vai ser legal para mim a gente conversar um pouquinho, né, e trocar uma ideia, ver se alguém tem uma dúvida. Mas queria deixar aqui também o meu LinkedIn, se alguém quiser me adicionar, eu vou colocar o link lá do material. Também o link da GUP e da PMWeb, onde a gente trabalha, caso vocês, né, queiram explorar mais esse mundo aí, conhecer um pouquinho mais do que a gente faz, deixar um currículo, a gente vai abrir vagas lá também. Então, fiquem aí à vontade para entrar em contato comigo, para dar mais uma conhecida no que a gente faz. Legal, Matheus. É verdade, tinha me esquecido que a última vez que tu tinha feito abençoado, aquela talk, foi presencial, né? É muito estranho mesmo, fica todo mundo no mute. Mas assim, aquela foi meio programa de auditório do Silvio Santos, assim, que foi tipo, quem acha que a versão dele, levanta a mão, e a gente levantava a mão, aqui não dá pra fazer isso, né? Eu tinha esquecido completamente, é verdade, é uma outra experiência, né? Mas obrigada mesmo, a talk foi muito legal, como sempre, assim, ó, é muito tri, a gente aprende muito contigo, os seus trocadilhos também, adoro. O chat aqui não parou, ficou sempre ali alguém falando ali. Mas a gente abre para perguntas, né? Vocês podem abrir até para conversar, abrir o microfone aí, se vocês quiserem. Se estão mais tímidos, podem também escrever. Mas acho que umas perguntas legais, né? E eu queria começar com uma primeira pergunta. Eu tenho um problema que eu trabalho com HTML5 Canvas, eu tenho um fluxograma arrastável, tudo, e o HTML5 ele não renderiza tags, né? Então, por exemplo, eu abri um chamado já no Hotjar lá para ver quando é que eles iam dar um apoio a isso, porque fica uma tela branca, né, para mim na gravação. E ó, já passou 2 anos ainda aquele chamado, fecha e eu reabro, fecha e eu reabro. E aí eu queria saber se você sabe, eu recomendo algum que já atenda HTML5 Canvas, alguma coisa assim do gênero. Eu
acho que depende, assim, o que acontece tem o Inspectorate, ele tem um pouco mais de compatibilidade normalmente do que o Hotjar, então eu testaria ele, eu não sei se ele chegou lá ainda, mas o que ele tem é diferentes, ele pega diferentes estados da página, então a gente consegue ver, por exemplo, no Hotjar, dependendo da interação que eu tenho ali, que eu faço colapse no campo, ou que eu tenho um drop-down, né, em algum item, ele não vai pegar, ele pega só a primeira versão que ele imprime da página. E o Inspector já tem previsto esses outros comportamentos. Então, um menu que abre, uma coisa nesse sentido, você consegue ver bem melhor já. Se ele funciona com HTML5, eu não sei dizer. Mas de todos esses, o que tem o trial free e que é o mais robusto de todos e mais avançado tecnologicamente é o Full Story. Então eu recomendaria testar esse primeiro, porque eles são assim meio que o líder do mercado já. Eles são super caros, eu não acho que vale a pena, na verdade, mas eles têm um trial de 15 dias, então dependendo do que quiser pontualmente, acho que super resolve. E é um experimento que vale a pena, assim, porque ele tem a possibilidade de configurar eventos dentro dele, que nem eventos de Google Analytics. Então, caso você não consiga, ele não consiga renderizar a tela, pelo menos ele vai conseguir te dar uma lista de eventos. E daí, com isso, já dá para ter alguns insights. Assim. Legal. Só respondendo ali que o Robson perguntou se ele pega um print branco. Sim, ele pega um print branco e fala que não é suportado. Né? Então, a gente só percebeu isso depois que colocou a ferramenta no ar, né? Mas precisava, né? É bem normal. Tem casos também agora com a lei de proteção de dados, né? Tem muito caso também de essas ferramentas não estarem querendo correr o risco de coletar algum dado sensível. Dependendo da forma como o site foi desenvolvido, ele considera, ou até o conteúdo que tem no texto, ele considera que aquilo é sensível, ele já coloca um bloco cinza ali em cima que você já não consegue ver mais. Então, teve muito agora, como eles estão implementando as novas políticas de privacidade, essas coisas, uma revisão que a gente tem que fazer dentro até do conteúdo, às vezes, ou da forma como uma página foi estruturada, a gente não correr o risco dele tapar um pedaço por achar que ali vai ter uma informação sensível. E é muito arbitrário, às vezes ele tapa um campo de telefone, faz muito sentido, né? Porque a gente não tem por que pegar um telefone de um usuário específico quando a gente quer olhar um mapa de calor, mas às vezes ele pega e tapa o menu do site, entendeu? Aí você pensa, pô, daí me fode, né? Então, é casos também que tem que se olhar, assim, essas ferramentas estão se atualizando por conta disso, então, assim, eu tenho medo de dar resposta e minha resposta já ser velha, porque eu não fiz teste disso recentemente, sabe? Mas é muito, de fato, testar, e eu acho que o Full Story é o que vai ser mais completa, assim, provavelmente é que vai conseguir resolver melhor. Eu tenho uma Tô lendo os pergunta. comentários. Tá lendo ainda? Vai, A Ale. galera do cupom. Tá. Não, mas Já que a gente está falando de DPR, que é bem onde eu quero chegar. O meu problema atual é... Bem, eu vim desse background de PMWeb em que a gente era bem quant, bem data-driven. E agora eu trabalho numa charity e que a gente é bem quali, bem focado em pessoas e eles fazem user research, mas num outro nível, assim, é uma coisa bem quali, assim, bem... fazer entrevista presencial, que agora não está rolando, mas enfim, eu tenho feito entrevistas e testes de usuário, mas bem quali, bem perguntando. Mas a questão é a seguinte, a gente tem algumas métricas, né? Mas principalmente métricas que envolvem mensurar impacto das ações. Mensurar, porque como é uma charity, a gente quer saber, por exemplo, se o material que a gente está distribuindo, enfim, qual que é o impacto que aquilo tá gerando e coisas assim. Então, é bem quali. E, ao mesmo tempo, o meu foco é no site, né? Então, eu tenho, desde que eu entrei na fundação, tentado convencer a instalarem um Hotjar. E, assim, só que aqui na Inglaterra tem resistência. também tem uma resistência muito grande, porque para eles a coisa da privacidade de dados é muito importante.
Então, nada é feito por acaso. Tu não pode pedir, por exemplo, a data de nascimento sem tu ter um porquê e tu ter uma data de que tu vai deletar aquilo. Então, é uma outra, né, um outro princípio, assim. Então, eu queria saber um pouco sobre se tu tem alguma ideia disso, de métricas para mensurar o impacto, que são mais essas quali que tu disse antes, né, voltadas para UX e etc. E como convencer a empresa da importância e do diferencial que as ferramentas de medição, assim, de quant, né, de comportamento, porque se a gente está tratando de qual e comportamento, a gente, usando essas ferramentas também, ajudam, né? Como tu disse, é tudo casado, né? E se tu não souber também por que as pessoas estão clicando naquilo, como é que tu vai fazer as alterações, sabe? Fica uma coisa meio tiro A galinha às e o cegas, ovo, né? assim, sabe? E é bem estressante, mas enfim. Eu acho que esse cenário de a gente, inclusive, ali o Yandex, que é uma das ferramentas da listagem, agora com a lei de proteção de dados, a gente Isso aí na nem Firmware, entra no radar, tem né? muitas outras empresas também. A gente está por isso de cada uma delas, para entender como eles tratam esses dados, para onde eles levam os dados, né, como isso é administrado também, porque todos os parceiros que uma empresa usa e que ajudam a transferir algum tipo de dados se tornam, nesse novo cenário de lei de proteção, uma possível fragilidade que a gente tenha, né? Então, o que a gente viu é que tem alguns que têm mais documentação e mais ações de compliance, de responsabilidade nesses casos, e tem outros que não. Então, o Hotjar é um que ele está muito já à frente do que ele pratica em tratamento de dados, isso está super bem documentado. Eu acho que esses documentos podem ajudar vocês a dar essa tranquilidade para a empresa de que, tipo, eles tomam responsabilidade de muito das coisas. Em essência, é a responsabilidade da empresa que coleta o dado da pessoa, o que ela vai fazer com aquilo. Mas a responsabilidade de tratamento é da ferramenta. Então, se aquele dado, porventura, sei lá, vazar, ou não for deletado, ou tiver alguma questão, é responsabilidade da ferramenta. A empresa é responsável pela forma como ela usa. Então, isso isenta um pouquinho vocês dessa preocupação que se cria, porque normalmente a empresa é responsável por tudo, e daí ela tem que se proteger muito, mas nesse caso de uma ferramenta de terceiro não é tanto. Então, ainda existe um certo nível, né, de risco, dependendo do quão segura a pessoa é, ou a empresa é. Ou a cultura é, né, porque eu acho que os britânicos também têm essa lei lá vigente há mais tempo e de forma mais né, expressiva também. Mas, enfim, tentando responder a pergunta aqui, não me alongar, eu entendo que existe bastante documentação nesses sites que pode ajudar um pouco a entender como eles tratam, como eles fazem, e ajudar a tranquilizar um pouco as pessoas, sobre mostrar para as pessoas a vantagem de fazer quant também, e não só quali. Eu acho que tem algumas formas de fazer. Uma das formas é o argumento da amostragem, porque no quali, se vocês fazem uma amostra de 15, 20 usuários, dá para ver se aquela amostra corresponde a mesma, né, etnia, faixa etária, características demográficas das pessoas, do público que vocês atendem em geral, das pessoas que vocês têm. E se isso não bater, já é um argumento de que, tipo, olha, a gente está tendo dificuldade para recrutar pessoas que contemplam exatamente o nosso perfil de usuário, a gente quer uma amostra maior. Uma forma de ter uma amostra maior com investimento baixo é os métodos quantitativos, porque, na boa, dá para assinar Hotjar com $9, né? Então, é um investimento muito baixo, mais baixo do que tipo, conduzir uma pesquisa né, formal e uma pesquisa com o usuário de verdade. Então, tem isso, né? Essa relação entre custo, ela é um caminho que deve ser seguido, né, uma argumentação. A questão da amostragem é outro caminho. O melhor caso é se tu tivesse um caso emblemático, tipo algum desses 5, de tipo, olha, tá aqui, né, a prova de que o negócio sozinho não vai funcionar. Porque daí tu tem um caso, né, uma cobaia ali, um bode expiatório, para antagonizar e para colocar ali, né, esse alvo em uma possível fragilidade que se tenha no processo, por estar olhando mais uma coisa e não outra. Mas, assim, são duas perguntas bem carregadas, né? A lei de proteção de dados
De fato, ela tá aí, ela é forte, e a gente tem que pensar como se proteger a respeito dela. Tem coisas que eu sei que acontece, tipo dentro do Google Analytics, os dados são anonimizados. Então, ali eu sei que, dependendo do comportamento que você quer medir, dá para setar um evento específico no próprio Google Analytics. A gente tem lá no caso da PMweb, uma plataforma nossa, é um aplicativo que as pessoas usam, que tem dados sensíveis e a gente não quer correr o risco de instalar uma ferramenta de terceiro, tipo um Hotjar, naquele aplicativo e possivelmente ter um print de um dado de algum consumidor. A gente não quer correr esse risco. Então, a gente não instalou nenhuma ferramenta ali. Porque é uma coisa sobre login específica que tem dados sensíveis, a gente não quer correr esse risco. O que a gente fez? Configurou uma porrada de eventos no GA, entendeu? O GA a gente confia, a gente tem que ter ele a alinhamento, por causa das coisas que envolvem, a gente é obrigado a ter ele já. A gente foi lá e colocou um pouco mais de evento em cima, e daí ao invés de olhar mapas de calor, a gente olha uma listinha de eventos, e daí imagina o que seria um mapa com base nos cliques que a pessoa tem numa planilha de Excel, né? Então, são formas diferentes de tu resolver o mesmo problema. Nem tudo a gente vai conseguir ter da forma mais visual possível, mas o fato de que o Google Analytics anonimiza muito essas informações, acho que ajuda também a dar um pouco mais de segurança. É uma ferramenta aí super acessível, que provavelmente a empresa já usa também. Talvez tenha uma barreira menor para poder oferecer ela. Matheus, teve uma pergunta no YouTube. Perguntaram se tu já usou o UXCam. Não, nunca sei. Não sei o que ele faz. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Ou quer compartilhar alguma experiência? Perguntar algum conselho para o Matheus? Então, Matheus, se tu quiser falar alguma coisa nesse final, a gente quer te agradecer pela tua disponibilidade, pela talk que foi maravilhosa. Eu adorei como ouvinte, mas eu vi que o pessoal também adorou, então parabéns, foi muito legal mesmo. Quero também agradecer a todo mundo que veio prestigiar o Matheus, veio ver essa talk. Espero que vocês tenham saído daqui com bastante conteúdo novo. Na verdade, eu tenho certeza que sim. E é isso, eu quero convidar a todos também a seguirem o Geeks. Olha, estão perguntando se tu tens alguns favoritos. Eu só vou encerrar aqui que eu quero convidar vocês a curtirem, a seguirem, enfim, as páginas do Geeks. A gente somos Geeks em todas as redes, LinkedIn, Instagram, Facebook. E fiquem ligados, porque todo mês a gente tem evento, daqui a pouco vai vir o próximo aí. E é isso. Se o Matheus quiser falar alguma coisa, se ele quiser responder ali a questão dos favoritos. Sim, deixa eu ver. Quais perguntas, plugins tu indica protótipos ainda não publicados? É complicado, tá? Porque o que ainda não foi publicado não vai ter dado enquanto não tiver gente usando. Então, o que dá para fazer tem duas ferramentas que me ocorrem, eu não lembro de nenhuma. Mas o Andrigo, tu tá aí? Se o Andrigo estiver aqui ainda, o Andrigo vai saber, porque ele que me mostrou uma delas. Mas é uma que ela é bem bobinha, mas ela é útil nesses casos, tá? Ela usa inteligência artificial, ela tem uma porrada de mapas de calor que alguém subiu. Me diz o nome daquela, Andrigo, que tem a inteligência artificial nos mapas, por favor. Ele pegou uma porrada de mapas de calor, colocou lá na plataforma, e ele tem agora um algoritmo que tenta adivinhar numa coisa que ainda não foi testada com usuários, onde eles vão clicar. Então é meio xamanismo, meio ciência de foguete, mas a gente teve casos em que a gente botou coisas lá e ele fazia sentido, assim, ele dizia, olha, provavelmente vamos clicar aqui, esse botão tem mais destaque, historicamente botões com esse tipo de destaque costumam ter um pouco mais de clique. Ele faz ali um pouco do mesh, mas são coisas que fazem um pouco de sentido até. E não é uma resposta, não é um teste de usuário, longe disso, mas ela pode ser pelo menos um cheiro para, de repente, comparar duas versões e entender, assim, tirar uma dúvida rápida, né? Se uma é possível que chame mais o olhar do que outra. Ali, é Visual Eyes o nome. Ela não usa heurística, ela é total né, dados, de fato, histórico deles para presumir onde as pessoas vão clicar. Então, é uma que me veio na mente agora, né, com a sua pergunta, mas para coisas antes de serem desenvolvidas, de estarem na mão de pessoas, tanto desafio, tá? Essa daí foi a única que a gente já deu uma brincada e que meio que se propõe a fazer isso assim, mas nada como a gente testar com as pessoas de fato. E eu acho que em protótipos ainda não publicados, a gente tem que recorrer ao Quali mais do que nada. O Quali vai nos dar muito mais respostas, principalmente porque o protótipo ainda deve estar numa fase de
explorar o mercado e conhecer o usuário, então conversar com eles é mais importante, muito mais importante nesse momento. Não. Não tenho, infelizmente, porque a gente teve discussões sobre isso lá e, o esforço de desenvolver um negócio assim é um esforço que para nós nunca pareceu valer a pena. Então a gente não tem uma alternativa para isso, infelizmente, assim, para uma solução, né, que você mesmo consiga fazer para medir, assim. Tem formas de repente fazer algum evento assim, né, para algo em JavaScript, mas nenhuma dessas, todos os casos, assim, era muito mais prático, mais barato, mais fácil usar uma solução de terceiro, a gente acabou usando. É isso? Mais alguma Manda um pergunta? beijo para Ariel. Ai, sim, a Ariel tá latindo, minha dog. Ela quer participar. Pets participando. Então é isso, legal. pessoal. Quero agradecer de novo, então, agora sim ao Matheus, a todo mundo que participou aqui. De novo, sigam a gente nas redes, Somos Geeks, GUIX, em todas as redes. E daqui a pouco a gente vai divulgar o próximo evento aí de setembro. Tive que pensar um pouco para ver que mês que era. Pois é, 5 meses de quarentena, né? Tá difícil, para mim ainda é março. É isso, pessoal. Então, boa noite para todo mundo. Muito obrigada. Nos Muito vemos. obrigado, gente. Adorei o papo também. Muito obrigada pela oportunidade e pelo tempo de vocês. Bom mesmo. Beijo, tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, Tchau. valeu. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até.